Um filme baseado em um romance de 1035 páginas, escrito por uma mulher, uma baixinha de 1,51 m, mas que era poderoso. Sim, meus caros, eu estou falando de E o Vento Levou, escrito por Margaret Mitchell. E esse é o assunto do nosso baú de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao baú da Sil, e nós vamos lá para o ano de 1937, quando a coisa toda começou. O romance da Margaret Mitchell foi assim um best-seller, um sucesso total, mesmo com 1035 páginas. É aquele livro que você levava 6 meses para ler se você fosse um devorador de livros. Caso não, era um ano, com certeza. Tanto que o filme, ele tem mais de 2 horas, e quando ele passava no cinema, ele tinha intervalo pra gente sair, fumar um cigarrinho, tomar um café, descansar, sei lá fazer o quê. Ir no banheiro. O criador da ideia toda foi David O. Selznick, o produtor dos estúdios Selznick International. Ele chamou diretores como George Cukor e Victor Fleming para dirigir. Logo de cara, ele achou que Rhett Butler era o rei de Hollywood, Clark Gable. Começou a escolha do elenco. O cinema passava da transição dos filmes mudos para os filmes falados, dos filmes PB, ou aquele sépia, para o Technicolor, que no início foi a treva para quem trabalhou com ele, porque ninguém conhecia. Eram câmeras que a própria produção costumava chamar de mamutes, porque elas eram gigantes, pesadas, terríveis. E o Selznick, ele tinha uma visão à frente de tudo, tanto que o primeiro roteirista, o chefe da equipe, era nada mais nada menos do que alguém que já era conhecido na Broadway, que já tinha um prêmio Pulitzer no currículo, que se chamava Sidney Cole Howard, ou Sidney Howard. E a equipe era composta por Ben Hecht, Joe Swerling, John Van Druten, Oliver H.P. Garrett, entre outros que não foram creditados. A direção mesmo quem assumiu foi Victor Fleming, e eles eram chamados não só por atores, mas pela produção, de não as pessoas mais difíceis de Hollywood, mas as pessoas mais difíceis do mundo. Na época, tinha uma novidade química para dar energia. A benzedrina, ou benzedrine. E o Selznick usava isso por depoimentos de quem trabalhou com ele, como balinha, o tempo inteiro. Então esse homem era ligado no 220. E às vezes a cena pronta, ele resolvia chamar o roteirista e dizer: reescreve isso, muda isso. Tinha que filmar tudo de novo. Aí dentro do estúdio tinha uns equipamentos como aqueles ventiladores gigantes para fazer vento, fumaça. E como que nós vamos lidar com o som
E os testes? Como é que eram os testes? Bom, tinha o teste dramático, que era o texto, tinha o teste de som, o teste de imagem, o teste de guarda-roupa, e aí tinha também o teste da cor. Como é que a maquiagem... claro, tinha o teste de chapéu, tinha o teste de cabelo, tinha o teste de maquiagem também. Tudo isso era uma claquete e vamos lá. A escolha da Scarlett O'Hara levou 2 anos. Algumas atrizes que fizeram o teste antes que aparecesse a Vivian Leigh foram Lana Turner, Joan Bennett, Jean Arthur, Katharine Hepburn, Paulette Goddard e a Tallulah Bankhead, que era uma doidinha. No fim, é claro que a Vivian ganhou a Scarlett. E eu vou deixar fixado no primeiro comentário a primeira parte de um documentário de uma emissora norte-americana que foi dividido em 4 partes. Eu deixo a primeira e você pode ver na continuação, que tem inclusive alguns dos testes, porque o Selznick queria um rosto pouco conhecido, ele não queria uma atriz famosa, assim, vamos dizer, Joan Crawford, Bette Davis, não, ele queria um estranho. O rei de Hollywood, Clark Gable, a princípio ele não queria muito fazer o papel, porque tinha uma cena que o Rhett Butler chorava, num diálogo dele com a Melanie, e ele achou que aquilo não ornava com seu papel de o sedutor. Tá. Enfim, ele também passava por um divórcio difícil com uma socialite do Texas, a Maria, ou Rhea. E ela dizia que não ia dar se não ficasse com metade dele. Daí, na época, o Jack Warner já meteu sua colher no meio, fizeram um rolo, conseguiram pagar um salário bem mais alto para ele que para os outros atores. Ele era o único que ganhava um salário mensal na casa dos 3 dígitos. 100 e poucos dólares, que na época seria muita coisa. O Leslie Howard, a Olivia de Havilland, a Vivian Leigh ganhavam só a metade do que ele ganhava, mas estava bom. Leslie Howard também não... e na época desse divórcio ele estava envolvido com a Carole Lombard. Aí a Vivian Leigh estava casada, mas envolvida com o Laurence Olivier, que também era casado. Tava um rolo assim, dramas pessoais, dramas dentro do estúdio com a equipe de produção. Eu fico ajeitando essa pashmina porque eu tô de pijama por baixo, né? Que tá um calor infernal, eu tô derretendo, não dá. Então aquele drama todo, aquele peso todo, Victor Fleming e pedindo para fazer 1000 vezes a cena, o Selznick turbinado, querendo que a cena fosse reescrita e refeita centenas de vezes. A jornada de trabalho de quem não era turbinado como ele, que acabava sendo de 16 horas por dia, às vezes mais. Todo mundo exausto. E aí, na época também, ele inventou uma coisa com a ajuda do Cameron Menzies e o Busby Berkeley, que gostavam de cenas aéreas e tudo visto por cima. Tem aquela cena lá dos soldados lá em Atlanta, que ali tem algumas centenas de extras e figurantes
e eles puseram a grua para filmar de cima. Foi um filme onde muita gente teve que, a maioria teve que aprender a lidar com os equipamentos, com os efeitos. Por exemplo, a hora do incêndio de Atlanta, que o diretor de arte, Lyle Wheeler, o responsável por aquilo, ele falou não podia ter erro. E em cada canto daquela área, os estúdios de Culver City, levou dias para montar aquele cenário. Todos os quartéis de bombeiro que você possa imaginar, de Los Angeles, Culver City, Santa Mônica, Malibu, estavam todos lá. Porque a hora que terminasse, o corta tinha que ser apagado. Outra curiosidade desse filme é que o Selznick teve que pagar uma multa de $5.000, o que na época era muito dinheiro, por causa de uma frase do Rhett Butler, para ser mais exata, de uma palavra. E foi uma frase que foi caco do Clark Gable. Aquela hora que ele vai embora, que a Scarlett desce a escada chorando e fala, Rhett, o que eu vou fazer sem você? E ele fala, minha cara, eu realmente não dou a mínima. Em inglês seria, I don't give a damn. Aquela palavra era considerada chula, ofensiva e vulgar. Custou $5.000, que acho que em dinheiro de hoje seria mais de $100, sei lá, não sei. Porque Hollywood tinha as suas comissões de moral e bons costumes. Você sabe aquela hipocrisia que reina hoje? Aquele povo que quer mandar no que você fala, no que você sente. Os moralistas. Então, Hollywood clássica sofreu com isso, sofreu. Porque os nossos jovens não podem ouvir uma coisa dessa. A Mae West que diga, né? Veja o vídeo que eu fiz sobre ela. Mas tudo bem. O Selznick pagou e que se dane. A produção foi desculpa, caríssima. Foi muito dinheiro. Na época ele pagou $50.000, o que era uma fortuna, para Margaret Mitchell pelos direitos de roteirizar e fazer o filme. Ela mesma depois contava, apesar dela ter falecido pouco tempo depois, atropelada por um táxi perto da casa dela, indo para o parque. Ela diz que ela assistiu assim uma semana 5 vezes o filme, de tanto que ela gostava. Bom, como eu já falei no vídeo da Vivian Leigh, foi onde o transtorno bipolar dela começou a pegar pesado. Ela estava naquela coisa difícil, naquele impasse da vida dela, né? Querendo sair de um casamento para casar com o Larry, Laurence Olivier. O mesmo acontecia também com o Clark Gable, que queria se casar com a Carol Lombard, que também faleceu tragicamente alguns anos depois. O roteirista sofreu um acidente estranhíssimo com um trator dele. Ele tinha uma fazenda que ele adorava. E mexendo no trator, o trator ligou e... O Leslie Howard, que fez o papel do Ashley, ele saiu meio surtado do filme, entrou para inteligência das Forças Armadas Britânicas, porque na época a segunda
Mundial estava estourando, então aquele filme veio assim como uma ideia de levantar o ânimo, levantar a moral dos americanos, porque fala de um trecho heróico da história americana, né? E foi justamente na época que a Polônia foi tomada e dividida e que Estados Unidos entraram do lado dos aliados. Aquele período entre as duas, não posso falar no YouTube, mundiais, realmente foi um período muito tenso no mundo inteiro. Enfim, era aquela coisa, era a famosa distração. Tá tudo horrível, mas eu vou pro cinema me divertir e esquecer. E era assim que servia. Só que ali dentro, aquele clima pesado, todo mundo trabalhando a exaustão, com o Selznick, a pior pessoa do mundo, né? Turbinado. E todo mundo tendo assim como eles diziam, os nervous breakdowns, né? Os colapsos nervosos. E esse filme, ele foi o campeão de Oscars da época. E tem uma atriz que eu realmente acho assim, uma atriz de primeira grandeza, a Hattie McDonald, que fez o papel da Mamie, da empregada da Dona Scarlett. Gente, aquela mulher era fascinante. Ela foi a primeira negra a ganhar um Oscar. Merecido. Só que pelo estereótipo de Hollywood, a vida inteira, ela faleceu na década de 50, ela teve câncer no seio. E ela entrou no filme por exigência do Clark Gable, que era um grande amigo dela, e que bateu o pé para que o talento dela fosse reconhecido, porque diz a lenda que a dona Eleanor Roosevelt queria que dessem um papel para a cozinheira dela lá da Casa Branca. Não sei se é fato ou boato. E tanto ela quanto a Butterfly McQueen, que faz a Prissy, aquela que tinha a vozinha fina, elas dão uma pegada cômica pro filme. Eu, sinceramente, eu acho que mais do que minha cara, eu não dou a mínima. Eu penso nisso amanhã. Dona Scarlett, gente, muito mais. Amo. E a Butterfly McQueen, ela continuou fazendo filmes depois, fez várias coisas assim, porque ela era uma comediante muito boa. Enfim, escrito, reescrito, muda, faz de novo. A equipe técnica tendo que bater de frente e dizer ou é agora ou a gente não faz mais. Rolou até quase greve lá dentro. Muita gente chegava e dizia assim, eu não venho mais. A diferença salarial do Clark Gable para os outros atores era algo como assim, digamos que ele ganhasse $150 por semana, que na época era muita coisa. A Vivien Leigh, o Leslie Howard, a Olivia de Havilland ganhavam 50 e a Hattie McDaniel e a Butterfly McQueen, elas ganhavam 6 mil. Foi, até hoje é algo que mexe, mas já disseram que o meu canal tá ficando sombrio, mas não é. Eu gosto de contar o que tem por trás da superfície, o que tem por trás daquilo.
Talvez, como eu já disse, eu não sou historiadora, eu sou só uma contadora de histórias. Mas talvez isso ajude você a pensar e ver por uma outra ótica que você nunca viu antes. Nem tudo que reluz é ouro. Pode muito bem ser um anel feito na China que você compra na loja de R$3. Entendeu a metáfora? E, mais uma vez, usando a frase da Patricia Ziegfeld Stephenson, as estrelas no palco são como enfeites de árvore de Natal. A hora que você chega perto, do outro lado é só papelão. Ou seja, por trás de todo grande filme, existem grandes profissionais e às vezes muitos deles tiveram que dar o sangue pelo nosso entretenimento. E eu tenho um carinho muito grande por alguns profissionais da área, gente que eu conheço na vida real. E esse vídeo especificamente eu dedico a eles. A turma do teatro que vive batalhando, tentando levar sua arte adiante. Eu sei o que vocês passam e eu espero que também todo mundo saiba. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Comentários são bem-vindos. Se você tem algum... Lola dando bom dia. Algum filme ou ator, atriz que você gostaria de ver a história aqui, você pode deixar nos comentários ou me mandar pelo direct do Facebook, do Instagram, como queira. Gratidão, que você tenha, dentro do possível, um dia feliz e próspero e até o próximo vídeo.